apresentar primeiro. Eu me chamo Meg Gomes, eu sou psicóloga, professora, servidora pública e estou trabalhando bastante com a terapia financeira e na educação financeira de uns anos para cá. A terapia financeira, ela é uma ciência, que ela é pautada na busca da autonomia financeira. Então, ela é voltada para a intervenção. Não é uma atribuição específica do psicólogo, mas sim do educador financeiro. É uma ciência porque se pauta numa metodologia própria. E a metodologia que a gente trabalha com a terapia financeira é a metodologia que se chama de SOP, baseada nas letrinhas DSOP, que é de diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. O D do diagnosticar, que é a primeira etapa, é a gente começa a trabalhar uma foto, um retrato de como que a pessoa está em relação às finanças pessoais dela. Com a ferramenta importantíssima que se chama apontamento de despesas. O apontamento de despesas, se a pessoa tem um salário ou uma renda fixa, a gente pede para a pessoa ficar durante 30 dias fazendo o seu apontamento de despesas. Como que seria esse apontamento de despesas? Anotar tudo o que gasta. E a gente sempre orienta a pessoa a anotar todos os dias quando chega. Por quê? Porque se ela junta os canhotos e espera o final de semana ou um mês, ela vai se sabotando, né? Então, quando a pessoa procura a terapia financeira, ela busca mudança. Então, a primeira parte da mudança implica ela começar a ter disciplina a respeito de cuidar das finanças dela. Então, essa parte do diagnóstico é uma parte inicial para a gente conversar com a pessoa. Se ela está conseguindo conquistar o que ela deseja. Pensar muito como é que a pessoa está, onde é que ela quer chegar, como é que ela se vê, ver o comportamento financeiro dela. A gente faz análise do eu financeiro. Depois, quando a gente consegue fazer esse primeiro trabalho de diagnóstico, tirar o retrato, como que está a vida financeira da pessoa, a gente entra numa fase de falar sobre os sonhos, né? E os sonhos é uma coisa muito importante porque geralmente nem todo mundo sonha. O sonho é uma coisa muito da criança. E o adulto, o adolescente, o adulto, porque eles vão, com o passar do tempo, perdendo os reforçadores, eles vão se comportando e não vão conseguindo conquistar as coisas, vão perdendo a vontade de sonhar. Então a gente precisa, sim, e com o adulto, trabalhar novamente a vontade de sonhar. E muitas vezes a gente chega no consultório, na sessão, no encontro com a pessoa e pergunta: qual é que é o seu sonho, fulano? Aí o fulano passa uns minutos pensando. Ou outros até passam uma lista de vários sonhos, mas a gente vê que os sonhos não são organizados nem planejados de forma sistemática. Como assim? É importante que as pessoas saibam que a gente tem os sonhos de curto, de médio e de longo prazo. É preciso sonhar e estabelecer o que você quer conquistar, porque não interessa se as pessoas só poupar se ela não tiver um destino, um objetivo, para onde que o dinheiro vai. Quando a gente tá falando de sonhos, é perguntar assim: você sabe quanto que custa o seu sonho? Aí a gente percebe que as pessoas também não sabem quanto que custa o sonho. Por quê? Porque muita gente fica tão com medo de entrar em contato com as finanças, com as receitas, com as despesas, com papel, com diagnóstico, que ela nem para pensar que ela pode conseguir conquistar as coisas. E ela não sabe quanto que custa. Brevemente falando, a gente tem que trabalhar o sonho de curto, médio e longo prazo, quanto que custa cada um, quanto por mês a pessoa está disposta ou pode alocar para cada um dos 3 sonhos. Isso por quê? Porque aí dá aquele choque de realidade. Vamos supor que a pessoa consiga poupar R$1.000 por mês do pagamento dela, do salário dela. Um exemplo. Desses R$1.000 por mês, ela tem que colocar dividido esse poupar nos 3 sonhos. Porque se ela só põe um curto, ela vai deixando o sonho de longo prazo para trás e ela é muito difícil de conseguir. O mais correto e ideal que a gente recomenda na terapia financeira, conversando junto e sempre trabalhando a pessoa como agente ativo nessa mudança, é que ela tenha consciência de que antes de pagar as despesas, ela consiga pagar a si própria. Ela tem que ter esse sonho. Ela tem que alimentar o sonho. Depois, na terceira etapa, é o orçamento. A gente vai conversar sobre a adequação do padrão de vida que ela tem. Depois que ela anotou tudo, ela falou dos sonhos, ela sabe o que ela quer, ela sabe a realidade da vida dela. E, inclusive, lá no diagnóstico, na primeira etapa, a gente vai perceber que a pessoa faz um orçamento mental de um jeito. Coisas pequenas, a pessoa não vai olhando. E aí, nessa fase do orçamento, que é a terceira etapa, a gente senta com o orçamento real que a pessoa fez, com os sonhos,
com o orçamento dela mental que ela fez antes, faz esse choque de realidade e vai tentando adequar. Vai fazer ajuste de despesa, vai falar sobre consumo consciente, vai conversar muito sobre padrão de vida. Por isso que é importante a terapia financeira, com esse viés de intervenção e feito por uma pessoa que consiga falar sobre comportamento. Porque aí você vai trabalhar muito com as emoções da pessoa, muito. Vai trabalhar com desejo, com necessidade, com o que ela quer ser. Aí vai trabalhar muito com padrão de família. A gente fala muito do DNA financeiro. De onde que vem esses padrões de gastos, ou não gastos, ou de poupar. E por último, a quarta etapa é o poupar. Ao menos 10% da renda da pessoa, a gente recomenda que ela poupe. A fase do poupar ela é mais tranquila. Quem chegou até aqui, né, trabalhando todas as 3 etapas anteriores, agora é muito mais fácil, porque poupar é guardar dinheiro, e aí é muito menos trabalhoso conversar sobre o tipo de investimento que não é o foco da terapia financeira. A terapia financeira, ela vai até a parte do poupar, mas trabalhando a ideia que a pessoa precisa guardar dinheiro. A terapia financeira é um negócio que ela atinge uma camada grande da população que ainda não investe, mas não sabe por que não investe. Não é por falta de conhecimento, informação. É porque ela não tem esse preparo anterior, ela não trabalhou primeiro o comportamento financeiro dela. Falar sobre o dinheiro e começa desde a infância. A partir dos 3 anos de idade, a gente já pode começar a falar de dinheiro com a criança, pode começar a trabalhar o elemento moeda e o elemento cofrinho, pode começar a trabalhar também com as histórias, pegar os contos de fadas, histórias dos super-heróis, ver as mensagens que estão se passando, das princesas, do castelo, né? Começar a falar sobre mesmo inovação, empreendedorismo, porque hoje o papel da mulher e do homem na sociedade mudou. Então a gente tem que ficar de olho nas mensagens que a gente tem aí nas histórias, nos contos de fadas. A história do cofrinho é a mesma questão do sonho com a criança, de curto, médio e longo prazo. Então é interessante você ter o cofrinho pequeno, um cofrinho médio e um cofrinho grande. Da criança, na verdade, a primeira etapa é ela aprender que existe a moeda, que a moeda não é para colocar na boca, a mãe tem que ter cautela para não ficar condenando a criança de que pega o dinheiro e não lava a mão, falando que o dinheiro é sujo, para a criança ter cuidado com essa mensagem de ficar achando que o dinheiro é sujo, porque isso tudo é psiconeurolinguística, que vai programando o modelo mental, que depois, quando é adulto, a gente tem que ficar trabalhando na terapia financeira para mudar o modelo mental. Então é interessante que os pais, os responsáveis, os professores, os educadores falem sim sobre o dinheiro com a criança desde pequena. É claro que não é naquela obsessão, mas não evitem falar sobre o dinheiro, para a gente poder ter um Brasil que, no futuro, que tenha pessoas mais preparadas, mais educadas financeiramente, para enfrentar crises. Porque hoje a gente tem dados estatísticos que demonstram que 3 em cada 10 brasileiros só que tem algum tipo de investimento. E a maioria é a poupança ainda. Então é muito baixo. Ainda tem um nicho muito grande para se trabalhar com as pessoas a respeito da educação financeira. Eu coloco à disposição. Tchau!